tarde a todos. Estamos aqui em mais uma live promovida pelo ITJ, pelo Instituto Thaís Jurema. Hoje com um convidado, eu até fiquei pensando assim, gente, como é que eu, uma topeira tecnológica, vou fazer uma live com uma pessoa que entende muito de internet? Entende muito de internet, que assim, para a gente falar do currículo dele, é até interessante, gente, porque assim, vou contar para vocês. Todos os nossos convidados, o pessoal lá da minha equipe, pede o currículo dele, do convidado, né? Pede o currículo para a gente colocar no banner, tal, né? No post e tal. Aí, nosso convidado é extremamente singelo, né? Colocou, especialista em tecnologia, professor, né? É, gerente do NIC.br. Aí, mal sabe, aí a Thaís, né, investigadora, foi passar um pouquinho pelo currículo do nosso convidado, né? Não aquele modesto, né? Que ele fez, que ele mandou para a gente, né? É claro que, mesmo dentro desse currículo modesto, inclusive, para quem vem acompanhando os nossos posts, né, está lá, já dá para ver um pouquinho do quão inteligente é o nosso convidado. Aí, quando a gente fala desse quão inteligente é nosso convidado, todo o estudo que ele teve dentro da parte de engenharia, dentro da parte de tecnologia, eu ficaria aqui durante horas só falando da apresentação desse nosso convidado. Aliás, hoje eu estou tendo a segunda vez que eu estou com ele, né? Estou falando presencialmente, mais ou menos, né? Estive uma vez presencialmente e agora estamos presencialmente ao vivo, virtualmente ao vivo, né? E é assim, ele fala com uma naturalidade que eu tenho certeza que até aquela pessoa que não entende de tecnologia vai entender, no mínimo, dos motivos da necessidade da proteção com relação aos seus dados, com relação ao uso da internet, né? Em especial no direito, porque o nosso assunto hoje é tecnologia no direito. Antônio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui com você, é um prazer poder falar para os doutores e doutoras que estão aí nos acompanhando ao vivo, para o pessoal que vai assistir o vídeo depois, que está assistindo o vídeo aqui gravado. É um prazer sempre falar para o pessoal que é operador do direito, que os advogados, né? Eu acho uma profissão linda, muito necessária, se buscar a justiça, né, cuidar disso tudo, é muito legal. E hoje, de fato, a tecnologia invadiu o mundo do direito e muitas vezes o advogado se vê perdido aí, e é algo que eu tenho muito prazer em falar, muito prazer em tentar explicar de forma inteligível, né? Sem usar todo aquele palavreado, aquele jargão que nós engenheiros inventamos para poder justificar os nossos salários, que nem são tão altos assim, nem são tão altos, a estratégia não dá muito certo, mas a gente inventa todo um jargão, complica muito a vida, e muitas vezes as pessoas ficam perdidas em algo que nem é tão complicado assim, e hoje em dia a gente não tem mais como fugir. Então, estamos aqui para conversar. Você sabe, Antônio, eu, eu fiz mestrado em Sociedade da Informação. Foi aonde o primeiro momento que eu tive contato com o Marco Civil da Internet, né? Era tão interessante porque parecia como, né? Eu não estudava direito digital, na verdade, na época mal se falava em direito digital, né? Eu lembro que tinham 2 livros de direito digital brasileiros, né? Livros muito fininhos, assim, bem incipientes, né? É claro, tenho esses livros até hoje, enfim, né? Tenho alguns livros, inclusive,
estrangeiros, porque, né, quando você está no mestrado, você é obrigado a fazer uma pesquisa comparada, tal. Mas eu falei assim, gente, o que que eu estou fazendo aqui, né? Eu falei assim, o que que eu estou fazendo aqui? No ponto de, naquele momento, né? Porque isso já se vão uns 10 anos. Aí eu falei assim, imagina, será que a gente vai chegar nesse momento em que as relações vão ser totalmente virtuais, né? Nunca imaginava, né? Que essa virtualidade, inclusive, nunca nem imaginei que um dia eu ia atender cliente de forma virtual, de fazer tantas reuniões de forma virtual, quiçá de fazer audiência de forma virtual, né? Então, a gente vê, é bem, bem interessante como isso. E se a gente for falar, 10 anos é muito? Não, não é, né? E eu lembro, ganhei o meu primeiro computador, eu tinha 15 anos, ainda tinha, era aqueles disquetes, você lembra? Gigantes, né? Que a tela ficava tremendo na nossa frente, meio verde. E e se a gente for ver, então, tão pouco tempo, né, diante da evolução da tecnologia e essa invasão efetiva da tecnologia no direito, né? Será que esse é só um olhar da pessoa que está do lado do direito ou também da pessoa que está do lado da tecnologia? Olha, Thaís, a computação pessoal ela é extremamente recente. Quando que a gente começou com computadores, assim, para a gente poder ter em casa, para poder ter na nossa mesa, no nosso escritório, no trabalho? Que década de 80, né? Por aí, final da década de 70, talvez. A pesquisa com a internet começou lá em 69, né, com os militares americanos financiando toda uma pesquisa para tentar conseguir uma forma de comunicação mais segura, mais resistente a falhas, resiliente. E só que ela foi aberta para uso comercial, para a população em geral, em 92, 93, por aí, dependendo do lugar, dependendo. Então, o que que a gente está falando aí? 93, 2003, 30 anos? Não chegamos em 30 anos ainda, né? De internet assim aberta. No mundo acadêmico ela é um pouquinho mais antiga. É algo muito recente, né? É algo que está começando e é assustador como ela faz assim parte das nossas vidas, como hoje a gente basicamente não consegue viver sem isso. Mas também é uma bolha, né, que a gente faz parte, porque eu acredito que as estatísticas dizem aí que só mais ou menos 30 a 40% da população mundial tem de fato acesso à internet, qualquer tipo de acesso. E no Brasil é um pouquinho mais que isso, mas não foge muito disso. Mas, sendo bolha ou não, é a nossa realidade, né? A realidade eu acredito que de todos os advogados e com certeza de todo mundo que trabalha com tecnologia, a gente não consegue viver sem isso. E a crise atual que a gente está vivendo, eu acho que acelerou muito as coisas. Então, mesmo quem há um ano atrás não acreditava no trabalho remoto, no home office, né, no teletrabalho, chame como quiser, mesmo quem não acreditava nessa necessidade de poder, né, atender clientes remotamente, fazer audiências remotamente, talvez isso daí, telemedicina, né? Telemedicina era algo que era completamente possível, mas era vedado pelos conselhos, né? Quando sempre que faz-se propaganda de uma tecnologia nova, tipo 5G, 4G, qualquer coisa, o pessoal fala, não, é porque vai ser possível fazer cirurgias via internet, com telemedicina, com não sei o quê, tá, isso vira, mas na verdade era algo meio que proibido, né? Não, você tem que ir lá no médico para ele passar a receita pessoalmente e tal. E agora virou arroz com feijão. O pessoal, não, você tem que fazer a consulta via telemedicina, não vai lá não, porque está perigoso. E quem esperaria, né? E quantos medos não foram, vamos dizer assim, vencidos à força durante esse último ano? Então,
Se a situação já era irreversível antes dessa invasão tecnológica nas nossas vidas, agora a gente tem certeza, isso veio para ficar, mudou costumes, mudou hábitos do ano passado para cá, e está por aí, é uma realidade. Né? Quem não se sente confortável com a tecnologia, é melhor arranjar um jeito de começar a se sentir, de começar a talvez entender um pouco mais. É claro que, assim, um advogado ele não precisa fazer um curso de engenharia, um curso de ciência de computação, né? Imagino que muitos nem gostem muito, né, de exatas, e por isso que escolheram essa profissão. Mas, olha, tem que entender um mínimo de tecnologia para poder saber lidar com o dia a dia, lidar com conforto, com segurança, né? Não ficar com medo de, sei lá, perder os dados do cliente, ou não ficar com medo de ir numa audiência e o juiz falar algo lá relacionado a outra parte, né? Falar algo relacionado a algum detalhe da lei, alguma tecnologia específica, e você ficar lá sem saber o que está acontecendo. Então, Você sabe que é interessante, né? né? Que quando isso, sei lá, uns 2 anos atrás, eu fui fazer um acordo com o advogado, e o advogado ele falou para mim, olha, só estou mexendo nesse processo porque para uma pessoa que eu gosto muito, porque eu me aposentei e eu estou fazendo acordo com você porque eu sei que você vai me ajudar, né? Aí eu te ajudar, sou advogada da parte contrária, mas tudo bem, né? E aí ele falou assim, por quê? Eu me irritei com esse tal de processo eletrônico, essa coisa de internet, e eu me aposentei. Ele já tinha 80 e poucos anos, né? Há 2 anos atrás, né? E assim, me aposentei, me irritei, não quero aprender mais nada, tal. E aí, e por um outro lado, tenho amigos, né? Já senhores com quase 90 anos de idade, como é o caso do Mário Benhame, que é um amigo querido do coração, e, pelo contrário, se bobear, ele sabe mais, muito mais do que eu dentro do processo eletrônico, né? Tamanha a vontade de estar aprendendo, sim, né? E toda essa parte digital, enfim, até de publicações, enfim, né? Mas quando a gente fala dessa ligação do direito com a tecnologia, do direito com a internet, até você estava falando, antes de entrar nesse assunto, você estava falando acho que foi de sábado para domingo, se eu não me engano, perdi o sono, acordei, liguei a televisão, e aí estava passando Frankenstein, né? O filme do Frankenstein. Não sei se você chegou a... Isso aí é a história, com certeza você sabe, né? Todo mundo sabe a história do Frankenstein. E aí, estava falando a respeito fala, né, a respeito disso, né, um médico que quis dar vida, né, através de eletrochoques, né, e eu fico pensando, né, eu falei assim, olha, que interessante, né, vai saber, né, hoje a gente conversa em algumas situações, você conversa no telefone, você pensa que é uma pessoa e é um robô, né, na hora que. Aí tem algumas, na hora que começa, fala assim, não entendi, repita novamente. Aí você fala assim, eu estou falando com um robô, né? Às vezes você vai falando e nem percebe que você não está falando com uma pessoa e sim está falando com um robô. Tamanho avanço, né, da tecnologia, a facilidade, até também essa questão de a gente. Antes se tinha muito mais receio em comprar pela internet, e com o avanço da pandemia, pelo menos uma coisa boa, né, que trouxe, foi até essa desmistificação com relação às compras virtuais, tal, né? Mas a gente tem essa questão, em especial, é, da segurança da informação, né? Então, quando a gente fala, tem todo um aparato hoje, por exemplo, lá no meu escritório a gente tem um sistema, a gente armazena documentos na nuvem,
você tem a questão do envio também de documentos ou recebimento de documentos através de e-mail, através de WhatsApp, enfim. Isso quer dizer o quê? Esse tráfego de dados virtual é muito grande, né? Isso quer dizer que a gente não tem como falar, olha, não vou lidar com o tráfego de dados virtual. Você hoje é obrigado, dentro do direito, a trabalhar com isso, né? Aí, como é que fica essa questão da segurança da informação? Por exemplo, um escritório de advocacia, ele deve se preocupar com a segurança da informação? Olha, Thaís, com certeza, né? Tem que se preocupar com a segurança da informação. E quando a gente estuda a segurança de informação, a gente vê que tem algumas propriedades que a gente quer manter na informação. A gente quer que ela seja confiável, que ela seja íntegra. E o interessante é que a segurança da informação, uma violação à segurança da informação, ela pode acontecer em vários momentos. Ela pode acontecer quando a informação está sendo transmitida, e hoje com a internet a gente tem uma preocupação muito grande com isso, a gente tem consciência disso, vamos dizer assim, muita gente tem consciência. Será que na hora de eu mandar a informação para alguém não pode acontecer alguma coisa, alguém interceptar, etc. e tal? Mas a segurança da informação também pode ser violada quando ela está sendo armazenada. Então, quando ela está lá no meu computador, quando ela está lá no meu celular, e ela pode ser ainda violada quando a informação está sendo processada. Quando eu jogo a informação para dentro de um programinha de computador, lá, de um programa dentro do meu celular, e ele está fazendo alguma coisa com aquela informação, e nesse momento ela fica vulnerável a um ataque de terceiros. Então, sim, tem que tomar cuidado. E tá, como que a gente traduz isso na prática, né? Ok, falei de um monte de conceitos. A Não, gente na tem que verdade, conceito usar. nada, ele deixa a gente com muito medo, muito, né? Não, são situações normais. A gente só precisa se proteger e existem formas de se proteger. Então, por exemplo, forma simples, né? Que provavelmente muita gente que está assistindo aí já sabe, já conhece. Criptografia. Criptografia é uma forma muito eficaz. Por exemplo, quando a gente acessa um site, a gente tem que olhar lá, tem o HTTPS, o S de seguro, né? Comunicação segura, aquilo ali. Quando eu estou usando um comunicador, aquilo lá tem criptografia de ponta a ponta, aquela informação está criptografada quando ela viaja na internet. Isso é um ponto e é simples de você fazer, de você usar. Quando eu estou guardando as informações no meu computador, eu posso guardar elas criptografadas também. Né? Tem sistemas que fazem isso de forma automática, e você pode criptografar os arquivos meio que na mão, né? Usando técnicas simples, softwares simples que fazem isso daí. E daí, mesmo que alguém consiga copiar aqueles arquivos de alguma forma, não vai conseguir abrir aqueles arquivos. E você tem que tomar cuidado com a segurança em geral do seu computador. Por exemplo, você tem que usar antivírus, ou mais do que usar antivírus ainda, você tem que colocar só softwares de fontes confiáveis no seu computador e no seu celular. Você vai usar o seu celular para internet banking? Poxa, cuidado com os joguinhos que você baixa, cuidado com aqueles softwarezinhos de bobeira para fazer, sei lá, efeito em foto e que você não sabe exatamente de onde veio, o que o cara está ganhando com aquilo, que pode ser uma entrada para um vírus, para um malware, para um problema ali. Então, você cuida do seu computador, principalmente colocando softwares confiáveis, não clicando em qualquer coisa, não instalando qualquer coisa, tendo bons hábitos na hora de navegar na internet e tendo certeza que tudo ali é de uma fonte conhecida, você não vai ter problemas. Mas sim, tem que usar antivírus, usar anti-spam no e-mail, o que puder de proteção também.
Quando a gente, por exemplo, se você, isso eu acho que acontece mais com celular, enfim, tá lá. Primeiro, a primeira coisa que a maior parte das pessoas fazem ao chegar em determinado lugar, fala assim, tem Wi-Fi? Quando você utiliza o Wi-Fi de um terceiro, tem como se proteger ou você pode estar disponibilizando seus dados através desse Wi-Fi? Olha, tem como se proteger sim. Por exemplo, quando você está navegando em sites web, eu estou na casa de alguém, estou numa outra empresa, estou num hotel e eu vou acessar alguma coisa do trabalho. Vou acessar uma plataforma lá, uma intranet da minha empresa, alguma coisa desse tipo. Aí tem HTTPS? Se tiver HTTPS, a comunicação está toda criptografada, de ponta a ponta. Então não tem perigo. O risco é praticamente zero de você estar usando aquele Wi-Fi. Se você usou um site que tem HTTP, né, ou algum programa de comunicação muito antigo que não tem criptografia, aí sim, aquilo lá pode ser capturado enquanto está trafegando na rede e tuas informações podem ser, sei lá, roubadas, lidas, né, de alguma forma. Mas, de forma geral, hoje praticamente todos os sites usam criptografia. Depois que a gente teve aquelas denúncias do Snowden, da NSA, alguns anos atrás, em que a gente descobriu que o governo americano, o governo inglês, outros governos estavam fazendo uma vigilância massiva na internet, estavam monitorando, era um negócio assim, parece aquele negócio do Big Brother, né? Não do programa da Globo, né? Do 1984 lá. A gente estava sendo vigiado. Era um negócio que, se você perguntasse para mim, se você perguntasse para alguém de tecnologia, é possível uma vigilância a nível global de todo tipo de comunicação? Eu falaria algo assim: olha, em tese, em teoria, poderia ser possível, mas a comunicação não é centralizada. Isso seria uma coisa extremamente difícil de se fazer, porque você teria que vigiar em vários pontos e seria algo extremamente caro de se fazer. Eu ia falar, esquece essa ideia, isso na prática é impossível. Não, estava sendo feito, né? Estava sendo feito. Nós estávamos tendo nossas comunicações todas vigiadas. Aí o que o pessoal de tecnologia fez? O que o pessoal de engenharia da internet fez? Começou a colocar criptografia em tudo, de forma automática, né? Então, hoje, sei lá, o WhatsApp que todo mundo usa, tem criptografia de ponta a ponta. Às vezes até uma briga que o pessoal, por exemplo, o pessoal da polícia, o pessoal, agentes da lei no geral, eles ficam pedindo pro WhatsApp, poxa, mas não dá para colocar um backdoor aí? Poxa, o pessoal, eles estão combinando assaltos a banco, combinando roubo de caixa eletrônico via WhatsApp, né? E a polícia não consegue grampear o WhatsApp, né? E um telefone normal a gente grampeava. Não dá para ter um jeito de grampear o WhatsApp? Não, não dá. O WhatsApp é seguro de ponta a ponta, tem criptografia de ponta a ponta. Se você abrir um backdoor para o cara que é bonzinho, o cara que não é bonzinho vai descobrir aquele backdoor também e vai sair usando, né? E a situação vai ficar ainda pior. Então, esse uso de criptografia de forma generalizada na internet, ele foi um movimento crescente aí nos últimos anos. E hoje a gente está muito mais seguro do que alguns anos atrás. Se o governo americano quiser vigiar o Antônio Moreira, se quiser vigiar a Thaís Jurema, mesmo com toda a criptografia do mundo aqui que a gente coloque, o governo americano pode conseguir fazer isso, ou talvez o governo brasileiro? Pode. Se o cara tiver muito dinheiro, muito poder de processamento, tal, ele pode conseguir quebrar a minha criptografia, mas ele não vai quebrar a criptografia da internet inteira, de todo mundo, porque aí é um nível de recursos que tipo, não existe. Né? Seria Então, muita loucura, né? Muita loucura. E aí é interessante porque quando a gente fala dessa questão da segurança da informação,
né, dessa exposição de dados, tal, é o que você falou, parece que a gente está num Big Brother, né? E essa coisa de Big Brother me vem a seguinte pergunta, assim, por exemplo, vamos imaginar, eu estou procurando um sistema jurídico para o meu escritório. Estou lá, no site de busca, procurando informações sobre o sistema jurídico. O que faz essa informação que eu faço, essa pesquisa que eu faço no site de busca, qual é a comunicação que tem com as minhas redes sociais? Olha, é um tema interessante que você tocou, né? É um tema que eu não domino tanto, mas vamos falar um pouquinho dele, porque um pouquinho eu sei. Existe uma espécie de um rastreamento que é feito na internet. Isso é feito por uma ferramenta que a gente chama de cookie. Cookies, como eu acho que em inglês dá para traduzir por biscoito, bolacha. Que raio que é esse cookie? Cookie é delícia, mas É não é tão, delícia? pelo jeito, tô vendo Ah, que esse cookie não é tão delícia assim. então, e não é. Por que que é? Porque o cookie é uma informaçãozinha que fica gravada no seu computador quando você acessa um site. Quando você acessa um site, aquele site consegue escrever umas linhazinhas bobas de informação no teu disco rígido aí, dentro do teu computador ou dentro do teu celular, né, na memória do teu celular. Fica local, gravada aí. Para quê? Para o site saber que a Thaís é a Thaís. Então, quando eu acesso um site que tem senha, sei lá, o Facebook aqui. A gente está na live aqui no Facebook, né? Todo mundo que entrou no Facebook colocou lá um usuário e senha. Se não fosse o cookie, cada página que você fosse acessar do Facebook, você ia ter que colocar usuário e senha de novo, não ia dar para usar. Se não fosse o cookie, você não ia conseguir fazer compra num comércio eletrônico, porque cada produto novo você ia ter que falar que você era você outra vez. Então, na hora que você se identificou com uma senha, né, com usuário e senha, aquele site grava algumas informaçõezinhas para as próximas páginas que você acessar daquele mesmo site, ele saber que você é você e que aquele acesso ainda é aquele acesso e que está tudo bem você acessar certas informações ali que elas são restritas só para você. Sei lá, o seu carrinho de compra ou a sua área pessoal lá dentro do Facebook. Só que tem algumas informações dessas, dos cookies, que acabam ficando expostas para outros sites. E às vezes é de propósito. Às vezes é de propósito entre os sites, para quê? Para criar uma espécie de perfil seu. Né? Então, o pessoal que trabalha com comércio eletrônico, marketing digital e etc e tal, eles querem saber no que a Thaís está interessado, no que o Moreira está interessado, porque vai mostrar as propagandas dos produtos que eu quero comprar e quem sabe eu compro alguma coisa. Então, eles estão muito interessados em montar um perfil meu e me oferecer coisas que talvez eu vá comprar, né? Eles querem forçar um pouco isso. E, de uma certa forma, isso acaba invadindo a nossa privacidade, porque nem sempre é consciente. Você fala, poxa, mas eu estou fazendo uma busca aqui para comprar um sistema de gestão para o meu escritório de advocacia, agora eu fiz essa Tem busca uma invasão de propaganda, né? agora só vem propaganda disso daí, né? O pior é quando você compra e continua E vindo depois é mais propaganda. barato, melhor e mais Ah, barato. melhor e mais barato. Não, comigo é assim, quando eu vou comprar um sapato, um tênis pela internet, eu compro aquilo lá. Enquanto você não comprou, ainda está tudo bem. Você fica até feliz com as propagandas, às vezes vem alguma coisa. Mas depois você comprou, né? E aquele negócio fica... olha, tem formas de você evitar isso. Os navegadores têm uma configuração que diz que você não quer ser rastreado. Alguns sites respeitam, outros não respeitam. E existe alguns bloqueadores, alguns softwares que bloqueiam esse tipo de coisa e que muita gente usa. Né? Geralmente bloqueadores de propagandas em sites acabam bloqueando isso também. O ruim de você usar esses bloqueadores é que você, vamos dizer assim, acaba ferindo o modelo de negócio dos sites que você
tá acessando também, né? Sei lá, o Facebook, o YouTube, o modelo de negócios deles é te exibir propagandas. Eles ganham dinheiro com isso. Então, se todo mundo começa a bloquear as propagandas, você fere o funcionamento desse comércio na internet. Mas a gente, em algum momento, vai precisar melhorar a situação atual, porque a situação atual é de uma quebra de privacidade nossa, porque a gente não tem bem ciência de quais dados os sites estão conseguindo acessar e até que ponto eles sabem que eu sou eu, ou é só um número lá, ou alguma coisa assim. Tem um perfil lá, talvez eles não saibam que é do Antônio Moreiras ou que é da Thaís Jurema, mas toda vez que a Thaís Jurema acessa, ela tem um identificador que eles sabem que é aquele perfil, mas não faz a relação com a pessoa. Então pode não ser uma quebra de privacidade tão grave assim, mas é algo que incomoda as pessoas. E eu acho que toda essa questão relacionada à privacidade é um ponto de atenção assim muito, muito grande para a gente hoje em dia, porque a gente pode acabar caindo numa sociedade assim da vigilância, né? No 1984 de verdade. E muitas vezes, fazendo um outro paralelo aqui, um paralelo com segurança pública, né? Muitas vezes o pessoal que trabalha com segurança pública, eles têm esse interesse, que era o caso lá do, sei lá, do governo americano, que é o caso do pessoal que pede o backdoor no WhatsApp, eles têm um interesse em ter mais informações, e, de uma certa forma, vigiar um pouquinho o que acontece. Obviamente com intenções, esperamos sempre, com intenções boas de garantir a segurança pública. Agora, de um ponto de vista de tecnologia, de segurança de informação, você quebrar a privacidade, você vigiar, isso fere a segurança da informação. Porque uma das propriedades da segurança da informação é a confidencialidade, né? É a confidencialidade. Então, o que é a confidencialidade? É você ter controle sobre os seus dados, você garantir que os seus dados são acessados por você e por quem você quer. Então, são 3 propriedades grandes que a gente estuda lá no pré-primário com a tia Maricota, quando a gente vai aprender tecnologia, né? A confidencialidade, a integridade, a gente quer manter os dados sem que eles sejam alterados, e a disponibilidade, a gente quer que os dados estejam sempre disponíveis quando a gente precisa deles. Então, toda essa quebra de privacidade fere também a confidencialidade. Tratando nisso, né, eu tive algo bem recente, né, eu solicitei para ela os dados bancários para poder informar no processo, para que fossem levantados valores, né? Isso por WhatsApp. E ela me mandou foto do cartão dela, inclusive frente e verso, né? Que se fosse uma pessoa de má fé, por exemplo, poderia ter feito mau uso, porque tem aqueles números de conferência, né, que fica atrás do cartão de crédito, era um cartão múltiplo, então, na ingenuidade, é óbvio, né, eu acredito que quando você contrata um advogado, o primeiro fator para essa contratação seja a confiança, né? Óbvio que jamais faria alguma coisa com relação aos dados dela. Mas me veio assim na cabeça. Tá, mas ela me mandou essa foto. E se alguém invade essa transferência de dados? Isso é possível? Daria para, como você falou, né, nessa questão desse tratamento do dado e tal, de ter alguma invasão? Qual é o risco que a gente corre com relação a fotos transmitidas, veiculadas pela internet? Bom, existem, como eu falei antes, a informação ela pode ser violada quando ela está sendo transmitida, quando ela está armazenada ou quando ela está sendo processada. No caso específico de um envio de informações via o WhatsApp, ele é bastante seguro. Por quê? Porque o WhatsApp ele faz a criptografia de ponta a ponta, de forma automática. Você começou uma conversa no WhatsApp,
ela está criptografada. Então, no meio do caminho, podem conseguir ver a informação, mas ela vai estar toda bagunçada, ninguém vai conseguir traduzir aquilo lá numa foto de cartão de crédito, não vai saber do que se trata. Assim, o risco é baixíssimo, baixíssimo. Mas, aí, quando ela tirou a foto, isso foi gravado no celular dela, e quando chegou no teu celular ou no teu computador, aí o risco aumenta, né? Porque você pode ter, sei lá, uma invasão, você pode ter o celular dela comprometido com um malware, de um joguinho que ela baixou, de alguma coisa, e tinha lá um programa malicioso e que tá, sei lá, jogando essas fotos para algum lugar, né, para vigiar, esse tipo de coisa mesmo. Ou simplesmente é uma coisa mais banal, ela pode perder o celular, alguém pode roubar o celular dela e tá aquela foto lá, né? Ou algum outro tipo de software que está vasculhando o seu computador também É pode. até Então, interessante, né, você existe a falar nisso, por quê? possibilidade. Às vezes essa invasão, ela não é só virtual, ela pode ser lá física, porque a gente pode perder, a gente pode ser roubado. Então, até aquilo que a gente armazena, também é muito importante a gente dar uma checada com relação a esses documentos, com relação a fotos, né? Aquilo que você armazena também pode estar correndo risco, não de forma virtual, né? Mas sim de forma física em face daquele telefone, porque, aliás, existe uma pesquisa falando que no Brasil tem mais smartphone do que pessoas, né? Tamanho é a utilização do telefone para tanta coisa, né? Hoje dificilmente a gente não está lá dentro, mexendo no telefone, falando, né, com as pessoas e até os jovens, às vezes eles estão lá juntos falando pelo WhatsApp, ele um está do lado do outro, é realmente uma loucura, né? Mas essa questão de a gente também fazer a nossa parte com relação a essa segurança da informação para minimizar riscos. Eu acho que quando a gente fala de segurança da informação, é possível falar de neutralização de riscos ou seria mais apropriado falar de minimização de riscos? Eu diria que é mais apropriado a gente falar de minimizar riscos. É muito difícil, no campo da tecnologia de forma geral, você provar que não existem falhas em um determinado sistema, né? Alguém já provou, eu não me lembro agora os detalhes, mas alguém já provou matematicamente que é impossível provar que um software está 100% correto. Provaram que não dá para provar, né? Então, o que você faz? Você tem boas práticas, né, de programação, tem boas práticas de manutenção, de administração de sistemas para garantir a segurança, mas provar que não tem nenhuma falha tal é quase impossível. Agora, você, para quem disse que não entende muito de tecnologia no começo da live, você está bem espertinho aí, porque você falou muitas Não é, sabe o coisas. que é? É assim, vou confessar para vocês, para todo mundo que está assistindo, para o nosso querido convidado aqui, a gente vai conhecendo de acordo com o problema dos outros. Advogado, ele tem um benefício, né? Eu falo que ele tem, sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu acho que a gente tem um benefício, porque a gente tem o benefício de aprender com o erro do outro, né? Então, é óbvio que existem falhas, nós falhamos, né? E o direito, ele tem como máxima proteção a pessoa. E a gente vê a pessoa que também está por trás de empresas, enfim, né? Pessoa física que está por trás das empresas e a gestão da empresa, enfim. É impossível você falar do direito sem falar de uma pessoa física. E como a gente lida com o problema dessas pessoas, né? Sejam físicas, sejam jurídicas, a gente vai aprendendo até como não fazer, né? Eu acho que isso é fantástico. A gente aprende, ó, aí pode dar ruim, como diz o povo, né? Pode dar ruim, né? E aí a gente pensa o seguinte, quando a gente fala, então a gente falou da questão da segurança, da segurança da informação, tem uma outra coisinha que eu acho bem interessante. Quando você entra numa página, tá?
E aí o seu, o seu computador pega e fala assim que aquela página não é segura. E aí vem escrito lá, avançar, né? Que você pode, mesmo não sendo segura, navegar naquela página, né? Esse bloqueio a gente deve seguir, porque às vezes, Antônio, eu vejo, tem até sites governamentais que o, é, como é que é o nome que eu acabei de falar? O, o, o bloqueador lá que a gente põe no computador, é, ele fala, não, dessa página melhor não prosseguir, porque é um ambiente não seguro. O que é? Quando a gente fala de ambiente não seguro, o que é isso? Tá. Deixa eu só retomar a questão anterior, Thaís, porque faltou falar uma coisinha, eu estou com medo de ser talvez até mal entendido, porque é, no exemplo que você deu do cartão de crédito, você falou do WhatsApp, e eu fiquei falando que o WhatsApp era seguro por padrão, e já falei isso outras vezes, né, dos sites HTTPS e tal, mas eu quero enfatizar que nem tudo é seguro por padrão, nem todo meio de comunicação, todo software de comunicação na internet é seguro por padrão. Então, aquilo que você falou, que a gente tem que tomar cuidado, como a gente armazena as coisas, é sensacional. A gente tem que tratar hoje, por exemplo, o celular como a gente trata a nossa carteira, né? Porque tá tudo lá, teus documentos, teu dinheiro, tá tudo ali. É a mesma coisa que você perder um RG, perder qualquer coisa, se você perdeu o celular ou for roubado ou algo do gênero. É super perigoso. Então, e você tem que tomar os cuidados. No mínimo, colocar senha. E as senhas têm cuidados. Né? Você não pode repetir a mesma senha em tudo quanto é lugar. Ah, mas como que eu vou decorar um monte de senha? Tem programinhas, tem aplicativos que te ajudam a fazer isso. Você tem uma senha mestra lá, super difícil, complicada, mas fácil para você de lembrar, difícil para os outros, para você super fácil, uma frase, alguma coisa que você lembre, e daí, na hora que você colocou aquela senha mestra, ou a sua digital, alguma coisa assim, aí aquele aplicativo tem todas as outras senhas, todas tuas aleatórias, que você nem sabe quais são, mas ele cuida daquilo para você. Né? Então, você pode usar isso daí. Tem um software chamado PGP, P de pato, G de gato, P de pato de novo. Pretty Good Privacy. É um software que você consegue criptografar e-mails, criptografar arquivos. Então, o e-mail, que é uma comunicação super usada formalmente, né? WhatsApp, Telegram, esse tipo de coisa, tudo novo, né? O e-mail é o mais tradicional. Eu aposto que muitos advogados usam muito mais e-mail do que esses instant messages aí para ficar conversando com os clientes, porque é mais formal, fica melhor documentado, mais organizado, tem N vantagens. Não tem criptografia por padrão aquele negócio. Se você não instalar no computador a criptografia e algum software e fizer aquilo mais ou menos na mão, vamos dizer assim, não tem. E é super importante que se aprenda isso e que se use, né? E armazene os arquivos confidenciais no computador de forma confidencial e mande os e-mails confidenciais de forma confidencial. E é super, super importante, porque isso de fato pode ser violado, até por um técnico, quando você manda o computador para o conserto ou algo assim, né? É bem arriscado. Agora vamos falar dos sites que você citou. O que significa quando a gente chega numa página que diz que não é seguro, né? Olha, isso acontece quando o site tem o HTTPS, né? Por quê? Aquele site que tem HTTPS, ele tem um certificado de segurança. O que é um certificado de segurança? Tem uma assinatura digital naquela página. É, Aquele cadeadinho é o também diz que é cadeadinho. seguro? Isso, é o cadeadinho. O HTTPS sempre vem junto com o cadeadinho. É, esse certificado, ele segue uma espécie de uma cadeia de certificação. Existe toda uma hierarquia de entidades que vão certificando outras entidades e que certificam o dono do site lá de que, olha, aquele nome de site é de fato isso que você está acessando. Então, aumenta o nível de segurança. Aquela informação que é criptografada,
ela é criptografada com uma espécie de chave, né, que é um número, é um processo matemático. Você tem um número grande e você faz lá um processo matemático que deixa a informação toda bagunçada e do outro lado você desbagunça essa informação, né? E esse númerozinho que é usado para fazer isso a gente chama de chave criptográfica e quando essa chave você junta outras informações nela de qual é a organização que é dona dela, etc. e tal, isso se chama de certificado. E quando a gente está acessando as páginas web, esses certificados seguem uma hierarquia. Alguém te certificou que aquela chave realmente é sua, e alguém certificou essa outra entidade e tudo mais. Assim. Então, normalmente, quando a gente acessa um site e esse site dá erro, diz que não é seguro, ele tem um HTTPS, mas o cadeadinho não fecha, é porque tem algum problema nesse certificado. Por exemplo, perdeu a validade. Ele tem data de expiração, geralmente. Isso vale 1 ano, 2 anos, 3 meses, dependendo de como foi emitido. E tem que ser renovado. Então, a pessoa não renovou. Às vezes acontece simplesmente por um erro operacional. A pessoa esqueceu de renovar, algum problema assim. Ou é porque, de fato, não é o site que você está pensando que é. Você está tentando acessar um site e você está sendo redirecionado para um site de phishing, que é o site que fica tentando roubar tuas credenciais, o teu nome de usuário, a tua senha. Você acessou o site do banco lá, mas você foi direcionado para outro site que é igualzinho do banco. Ele puxa até algumas coisas do site do banco, mas ele quer mesmo é roubar o teu usuário e senha para poder entrar no site do banco de verdade com a tua conta e fazer transferências milionárias lá de tudo que você tem para a conta dele. Certo? Se tiver milhões, manda para a gente Não também, é né, a sua, Antônio? né? Nem a minha. Mas, então, uma hipótese é essa. Quando você acessa e dá erro, é porque aquele site não é aquele site. Você está sendo, de alguma forma, direcionado para um site falso. Tem algumas formas diferentes de se fazer isso daí na internet. Você consegue, por exemplo, vamos dizer, mexer com o sistema de nomes, né? Com o sistema que traduz o nome do site para o endereço para onde vão aqueles pacotes de dados, aquela informação que é o endereço IP. Então, muitas vezes o pessoal faz isso aí num roteador, naquele roteadorzinho Wi-Fi que você tem em casa. O pessoal invade esse roteadorzinho, normalmente porque deixa uma senha padronizada lá, o pessoal não muda a senha, deixa o negócio mal configurado, aí o hacker invade aquele aparelhinho e na hora que você faz a pergunta, olha, qual é o endereço, na hora que você digita lá, meubanco.com.br, em vez de mostrar o endereço IP do seu banco de verdade, ele mostra do site do hacker que está tentando roubar suas informações. E daí vai dar problema no cadeadinho, o cadeadinho existe para isso. Na hora que você vê que deu problema, não é para seguir. E aí Não vem a sua avance, porque pergunta. está escrito lá, né? Avançar. Se eu não me engano, vem escrito avançar. Não Então, avance. não avance. A menos que você saiba muito bem o que você está fazendo e o que é. Agora, vem a sua pergunta em relação a sites do governo brasileiro. E aí a porca torce o rabo. Porque aí a situação é bem complicada. Porque é o seguinte, existe essa cadeia de certificação, essas entidades que uma certifica a outra e que faz o certificado lá aquela chave do site, diz que o dono do site é... E o governo brasileiro tem uma entidade certificadora, que é a ICP Brasil. Né? Existe uma entidade certificadora oficial do governo brasileiro, a ICP Brasil. Só que... Estou até com medo agora. Não, então, é um pouco complicado, é delicado. Por quê? Essas entidades certificadoras têm todo um processo de verificação padronizado, global, de auditoria nelas, né? Para ter certeza que todos os processos estão ok, elas estão funcionando direitinho. Então, é como se fosse assim uma espécie de autofiscalização. Existe uma espécie de comunidade dessas entidades certificadoras e existe todo um processo de auditoria para garantir que elas funcionam bem. A ICP Brasil,
que é a entidade certificadora do governo brasileiro, ela não se submete a algumas dessas auditorias, a alguns desses processos, porque ela fala, poxa, eu sou governo, eu sou confiável por padrão, certo? Eu não tenho que me submeter a isso aqui, ó, só isso daqui eu tenho essa auditoria interna que eu mesmo faço, e isso aqui. Então, por exemplo, para a Eu me Microsoft, garanto, é mais ou menos assim. a Microsoft, ela topa isso daí e ela coloca a ICP Brasil nos navegadores dela. Então, se você estiver usando um navegador da Microsoft, você não vai acontecer isso, né? Porque eles fizeram um acordo com o governo brasileiro, até onde eu sei foi mais ou menos assim, o governo fez um pouco de pressão, falou, ó, se você não aceitar a ICP Brasil, eu não vou comprar mais coisa sua, né? Vamos conversar de outro jeito aqui. E a Microsoft acabou aceitando. Mas outros navegadores, tipo o Firefox ou o Chrome, que são muito utilizados, não aceitam. Não aceitam por padrão. O usuário pode ir lá, por exemplo, quando você vai acessar o site da Receita Federal. Tá? Eles têm toda a receitinha de bolo para você ir lá e baixar os certificados da ICP Brasil, instalar aquilo no seu navegador, e você vai fazer isso e vai estar tudo bem. Você acessa o site oficial do governo, baixa esses certificados, instala eles, vai parar de dar o erro, e você vai acessar os sites são seguros, está tudo certo. Só que, assim, para o usuário comum, para o usuário leigo, é um processo que confunde a cabeça, porque, poxa vida, mas todo mundo diz que o cadeadinho é o que me mantém seguro, daí eu acesso um site do governo e o cadeadinho está aberto e eu preciso baixar um negócio para funcionar, e o que é isso, tal, e daí o cara começa a achar que, não, o cadeadinho é aberto em qualquer lugar, então não tem problema. Então, eu vou dizer até assim, que didaticamente é um negócio super ruim, né, para a internet inteira no Brasil. Mas é a realidade hoje. Então, no geral, vamos dizer assim, regra geral, cadeadinho aberto, deu erro, não prossiga. Se É for do site do governo, governo, faz esse processo de si instalação pero no de mucho. certificados, né? É basicamente isso. O Rogério Acuri está falando aqui para gente que ele recebeu uma conta falsa, né? Recebeu uma conta da Claro falsa. Como é que eu também já recebi? Teve uma vez, vou até comentar aqui, viu, Rogério? Veio um comunicado, estava escrito Vivo Regulariza, né? Vivo Regulariza era o site. E você entrava no site, tinha o logo da Vivo, como se realmente fosse da Vivo, né? Aí eu falei, putz, mas ainda pedi lá para minha secretária, falei assim, será que eu esqueci, né? De repente, pagar alguma conta, né? Pode acontecer, né? De repente, a gente esquecer e tal. Falei assim, não, Thaís, tá? Porque eu pago, ela vai chegando, tal, para não ficar nada para trás. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou entrar em contato, porque vem boleto, inclusive, né? Vem boleto. Aí eu falei assim, eu vou entrar em contato com a Vivo, né? No meu caso foi a Vivo, não foi a Claro, você vê que são todas, né? Aí eu falei assim, eu gostaria de verificar se tem alguma conta em aberto e tal. Passei o meu CPF. Não, não tem nenhuma conta em aberto. Inclusive, a última conta paga foi no dia tal, do valor tal, tal, né? Aí eu falei assim, não, mas você tem certeza? Ai, tenho certeza que não tem nenhuma conta. Eu falei assim, não, porque eu recebi uma mensagem da Vivo, né? Falando vivoregulariza.com.br. Aí, não, é fraude. Então, é até interessante, porque às vezes a pessoa, ela, num afã de resolver o problema, de repente não ter um nome enlameado, alguma coisa assim do gênero, vai lá e paga uma conta que não deveria, porque já vem boleto e tudo, né? Então, até essa situação, realmente a gente tem que ficar com os olhos muito abertos, para que a gente não caia em fraude, né? Antônio, quando a gente fala de tecnologia e direito,
o que seria interessante para o profissional do direito ter conhecimento? Estou falando assim, vamos pensar, eu preciso de um sumário prévio, tá? Então, de um sumário, o que seria interessante para o profissional do direito hoje, diante do que nós estamos falando aqui, o tempo inteiro, falando das peculiaridades da imprescindibilidade, né, dessa ligação do direito com a tecnologia, com o uso da internet, com o uso de sistema, enfim, o que seria interessante para o advogado, para o profissional, não só para o advogado, para um juiz, para um promotor de justiça, para um delegado de polícia, o que seria interessante para o profissional do direito ter como fonte de conhecimento relacionado à tecnologia? Deixa eu comentar um pouco o que você falou, enquanto eu penso nessa resposta. Ah, ótimo! E você viu, ó, gente, até para que o nosso convidado tome fôlego, né? Ele deve estar pensando assim, esse pessoal do direito fala pra caramba, né? Até ele falou assim, mas você nunca, não tem nada combinado, né? E até interessante, né? Porque falar, muitas das pessoas, né? Já me falaram isso, não tem pauta, Thaís, não tem pauta. Assim, não, aqui não é pauta, é um bate-papo, é uma coisa para que a gente possa estar lá pensando que a gente está lá na nossa casa, porque, né? Eu, por exemplo, estou na minha casa, batendo um papo para que a gente traga um pouquinho de informação até nesse momento tão triste que nós estamos vivendo, né? Ontem tive a infelicidade de perder um cliente de mais de 15 anos por conta do coronavírus, para que a gente possa sair um pouquinho dessas informações ruins, né? E ter acesso a informações pertinentes, mas de uma forma leve, de uma forma descontraída, né? Não estamos aqui querendo dar aula, nada disso. O intuito é realmente fazer com que um pouquinho de informação entre na nossa cabeça e faça o nosso dia melhor. Deixa eu dar a palavra para o meu querido convidado aqui. Mas é verdade, a Thaís não faz pauta anterior, não. Vamos falar, Thaís, vamos conversar antes, tá bom, entra 10 minutinhos antes, a gente conversa um pouquinho, né? Dá tempo de falar boa tarde, mais ou menos, e tudo mais, ela não combina nada com a gente, não. Deixa a gente aqui, Eu mato todos os meus de calças convidados do curtas aqui. coração. É, e, bom, a Thaís comentou sobre os boletos, são golpes super comuns, né? O boleto falso. O que você, por exemplo, nesse caso específico que ela comentou, ainda tinha um site, o site era parecido com o site de verdade, né? Da Vivo, mas não era o site da Vivo, né? Era Vivo alguma outra coisa.com.br. Esses sites, quando eles chegam a existir, existem processos de monitoramento para evitar esse tipo de nome que é fraudulento. Você tem como entrar e fazer uma consulta? Existe um serviço na internet que chama Ruiz, e os .com.br, você sempre sabe o CPF ou o CNPJ, o CPF da pessoa, quando é uma empresa, o CNPJ de quem registrou aquele site. Então, se Luiz você com está Z? Ruiz, tipo de quem é, né? Ruiz. Então W-H-O, Ru é H-O-W-I-S. W-H-O-I-S. W-H-O-I-S. Ruiz. Perdão, Ru de, não, Quem é? Raul, a louca, falando de Raul. Isso. Não, WHOIS.com.br. Quem é? registro.br. Registro.br. Então, vou repetir, interessantíssimo, viu, gente? Para quem não Isso. pegou aí, se você quer saber quem registrou aquele site, então entra no Ruiz, WHOIS, registro.br. .br, isso, sem com. Vou até conferir aqui para ver se é esse endereço mesmo, mas é isso Ó, sim. essa, Acabei de mais uma conferir que eu aqui. aprendi. Vou até anotar aqui nas minhas notas. E você consegue consultar um site lá e você vai ter uma certeza maior de que aquele site é de fato daquela empresa que diz ser. Mas é muito comum não ser nem .br, ser um site .com,
Porque já no .com você consegue esconder, quem registra um site consegue esconder a identidade dele. Não aparece lá quem é, né? Não aparece o CNPJ ou qualquer identificador da empresa. E às vezes o pessoal coloca, sei lá, nome da empresa .com/br e dá umas enganadas. Eu já conheço muita gente que caiu em golpes, o nome era muito parecido do site. Então é algo para estar muito atento, né? E daí você está na dúvida, aí faz o que a Thais fez, ou entra no site de verdade da empresa e olha se tem um boleto ou não. Boletos recebidos por e-mail, boletos recebidos até por correspondência física, é muito, muito comum ter esse tipo de golpe. O cara simplesmente pega seus dados estão por aí um monte de bases de dados, né? Seu nome, seu endereço, às vezes o seu CPF, emite um boleto meio que aleatório e, por exemplo, empresa telefônica, né, de celular, são poucas, né? Sei lá, 25% aí o cara vai acertar mais ou menos, né? Tem umas 4 grandes. Então, é algo muito comum. E É é até muito mais interessante, seguro. né, essa dica que você deu, e também de olhar o boleto, porque geralmente o boleto não tem como beneficiário o mesmo CNPJ dessas companhias de telefonia, né? Sim. Então, você comparar uma conta sua, uma conta normal, né, que você paga lá todo mês, com esse boleto. Então, de a gente ficar atento mesmo, né, Mas que a gente está sujeito. às vezes vem escrito um beneficiário falso, mas quando o cara digita o código de barras, não está mais. Hoje em dia, com o boleto registrado, a modalidade de boleto mudou, né? Agora todos os boletos são registrados no banco e quando você coloca o código de barras lá, vai aparecer o beneficiário real, esse tipo de coisa. Mas se a pessoa não presta atenção nisso, ela ainda pode cair nesse tipo de golpe. A Dalvina está aqui falando também que já recebeu da Vivo. É uma coisa muito comum, né? Infelizmente, né? Sim. E, bom, você estava perguntando o que um advogado tem que saber de tecnologia. Eu sou suspeito para falar, porque eu não sou advogado, mas eu vou dar aqui a minha opinião de quem entende do lado da tecnologia e entende muito pouco de direito, no máximo como cliente de alguns advogados aí, torcendo para não ter que ser, mas enfim. Gente, a gente torce para que as pessoas tenham problema. Não pode fazer isso. Tá vendo? A Mas a gente tem tecnologia quer problemas. solucionar. A gente também quer uma hora solucionar, mas para isso precisa ter problema. Os problemas fazem parte da vida. Toda hora a gente tem problemas, tem desentendimentos, desacordos. Então, os advogados sempre são necessários para intermediar situações aí. Mas eles não precisam torcer muito, faz parte do dia a dia nosso. Ah, você sabe, Antônio, que É, a minha filha estava falando assim, você acha que você é advogada, tal, porque se sente, né? Coisa de adolescente, né? Daquela coisa de oposição, tal. Aí eu falei assim, não, a gente tem certeza, né? Porque a gente, lá na Constituição Federal, diz que a gente é imprescindível para a administração da justiça. Então, todo advogado é imprescindível, né? é Mas verdade. hoje, se bobear, eu acho que a tecnologia, quem entende de tecnologia hoje é mais imprescindível até do que advogado, é para evitar situações como nós estamos falando agora, né? Pois é. Mas vamos lá. O que um advogado precisaria saber, né, Bom, o advogado precisa ter consciência de que a tecnologia veio para ficar e que ela está permeando a sociedade inteira e, inclusive, o direito, inclusive tudo que se relaciona a direito. É o processo digital, são as audiências digitais, é atender o cliente remotamente, é o escritório digital, é armazenar as coisas na nuvem. Tal. Eu acredito que para a gente usar algo com um mínimo de propriedade, um mínimo de segurança, a gente precisa saber um mínimo sobre como aquilo funciona. Então,
quando você vai dirigir um carro, ok, você não precisa ser mecânico, você não precisa saber, sei lá, trocar as velas do motor ou mexer na ignição eletrônica, mas você vai ter uma mínima noção de que, olha, tem que trocar o óleo de vez em quando, e se acabar a gasolina, o carro para, porque depende disso para funcionar, certo? A água do radiador também é importante olhar, de vez em quando que o carro seja novo, pode ter algum problema ali. Então, você tem uma mínima noção de como o carro funciona para poder usar ele no dia a dia. Você tem uma mínima noção que você não pode colocar o dedo na tomada, senão você vai tomar choque. Então, para usar a eletricidade, você precisa saber que o circuito está ligado. Então, para usar a tecnologia, eu acho que é a mesma coisa. Né? O quanto que precisa saber? Não sei dizer, mas precisa saber um pouco mais do que operar o Word e o Excel e ligar e desligar o computador. Então, por exemplo, a internet. Olha, precisa saber esse nome de domínio ali, aquele nome do site, como que funciona isso daí? Isso é traduzido para alguma coisa? Como que a informação vai de um lugar para o outro? Né? Como funciona esse certificado digital que vocês têm aí, que vocês assinam os processos, etc. e tal? Quem valida isso? O quão seguro é isso daí? Como é que eu consigo criptografar um documento para armazenar ele de forma segura, seja no meu HD local, no HD de backup, na nuvem? Quais são as boas práticas de segurança em relação às senhas, por exemplo? Que tipo de senhas eu tenho que ter? Eu acho que tem que entender um pouco também, tem várias leis hoje que citam tecnologias específicas. Então, o Marco Civil da Internet, relativamente recente, a LGPD, né, citam muita coisa de tecnologia, fala de logs, fala de armazenamento de dados, fala de sistemas autônomos, fala de IP, fala de log de IP, fala de monitoramento de provedor de conexão, não pode monitorar o que o usuário acessa. Que raio que é tudo isso? Né? O que são esses nomes? Isso faz parte, vamos dizer assim, de como a internet funciona. E a internet, hoje, ela é o que a gente usa como nosso ambiente de trabalho, certo? Então, se você não sabe como isso funciona, sei lá, é a mesma coisa de que você está no escritório físico, você não sabe como um elevador funciona, você não sabe que tem um cabinho lá segurando o elevador, então no incêndio você vai tentar descer de elevador, porque você não sabe que aquilo lá pode estourar o cabo por causa do calor, certo? Então, mesma coisa, quando você tem um problema na internet, se você não sabe como funciona, o que está acontecendo ali por trás, você pode tomar atitudes que são muito absurdas, como seria entrar no elevador em caso de incêndio. Né? Você tem que ter um mínimo de noção de como as coisas funcionam para conseguir conviver com aquilo. Não para conseguir operar, para conseguir fazer o que um engenheiro, um cara de tecnologia faz. Até pode, porque não? Eu já conheci advogados que gostam de estudar um pouco de inteligência artificial, que gostam de estudar um pouco de, sei lá, raspagem de dados, você fazer um softwarezinho para procurar os processos lá nos tribunais e procurar coisas específicas dentro dos processos, para fazer um levantamento, coisa que você faria manualmente. Eu já vi advogados e escritórios fazendo esse tipo de coisa, é um nível mais avançado. Eu não diria que isso é para todo mundo, né? Tem que Mas a gente gostar, sabe né? que para isso já é um passo a mais, já tem que gostar. Mas para poder usar, eu acho que tem que conhecer um pouco, conhecer como funciona o computador, como funciona a internet, para poder usar com segurança, né? Eu acho que é Ó, isso, eu então acho que não dá para fugir. fica aqui o Pode meu falar, convite desculpa. para a gente fazer um curso Pocket para passar essas informações através, né, do ITJ, para a gente passar essas informações tão necessárias, e às vezes a gente é até interessante, né? Como qualquer coisa que a gente tem algum tipo de conhecimento, às vezes a gente acha que aquilo que a gente já conhece é algo muito simples. Eu fico imaginando as perguntas que eu fiz para o Antônio, ele deve ter falado assim, nossa, né? Que é óbvio. E até porque para aquela pessoa que está no dia a dia é algo corriqueiro,
né? Mas para a pessoa que não lida com aquilo, ou está entrando, tem a necessidade daquele conhecimento, às vezes um ponto, um pingo no J é realmente muito, muito importante, né? Eu acho que é exatamente esse papel do ITJ, para que a gente traga informação. Eu sei que eu pedi uma horinha da tarde, meia-noite, do Antônio, a gente já está ultrapassando aqui o horário. Eu tenho certeza, eu falei para ele, olha, Antônio, vai passar rápido, né? Vai passar rápido e a gente não vai nem perceber. Já passamos quase 10 minutos e aí a gente vai falando, realmente passa muito, muito rápido. E a gente sabe que as nossas lives são só pitadinhas do gigantesco conhecimento que os nossos convidados, como Antônio, têm, né? Antônio, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que você não só me ajudou, aliás, eu quero deixar aqui registrado uma frase que o Antônio falou, gente, que, se ele me permitir, eu vou até postar a frase, porque eu adorei a frase. Temos que cuidar do nosso celular como da nossa carteira. Lá estão os nossos dados, nosso dinheiro. Não é isso, Antônio? Pode postar sim, mas ela não é minha. Eu Ah, é? não sei quem é o autor original, mas ela também é copiada, mas é muito verdadeira, né? Muito, muito. Eu adorei, anotei aqui no meu bloquinho de notas, porque realmente é exatamente isso, né? Hoje a nossa carteira virtual é o nosso telefone, então é muito, muito pertinente. Antônio, muito, muito obrigado. Passo a palavra para você. Eu quero saber se alguém quiser procurar o Antônio, como é que a gente faz para achar o Antônio nas redes sociais? Eu é que agradeço, Thaís. Foi um prazer estar aqui com você. Agradeço muito a oportunidade de me dirigir a esse público tão interessante, diferente do público com que eu estou acostumado no dia a dia, né? E na maior parte das redes sociais, eu estou lá como Moreiras, com S no final. Então, @Moreiras no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Ou então procura pelo meu nome lá, Antônio Marcos Moreiras, que vocês vão achar. Olha, gente, o Antônio é um excelente professor. Eu tenho certeza que a gente tem muito ainda para aprender com ele. E, ó, tô puxando, tô puxando. Antônio, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Rogério, Dalvina, todo mundo que está acompanhando a nossa live hoje. Eu espero vocês amanhã. Aliás, daqui a pouquinho eu já estou entrando lá, porque durante toda a semana a comissão de jurimetria e análise preditiva da OAB, a qual eu tenho a honra de estar presidente, está fazendo uma semana inteira de palestras, a terceira semana jurídica da comissão. Então, durante toda a semana, na sexta-feira, a gente está falando de ética e tecnologia lá na comissão, lá na UAB. Na quinta-feira, excepcionalmente, não vou estar participando dessa semana, porque tem o projeto durante todo esse mês, hoje com o deputado Adalberto Freitas, para tratar do direito das mulheres. A gente vai ter uma médica, a gente vai ter uma dentista, vai ter uma jornalista e uma advogada falando um pouquinho sobre esse nosso dia a dia, porque quando a gente fala de direito, a gente só pensa em lei, e a gente vai ver que não é assim, né? Eu espero vocês lá. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Beijo, gente. Espero vocês aí durante toda a semana, que a semana inteira a gente tem como se encontrar. Beijo. Tchau, tchau.